Eu quero saudar você com a preciosa paz do Senhor. Que nesse dia você seja abençoado e também venha passar a sua manhã aqui, juntamente comigo, no nosso programa, A Voz da Assembleia de Deus. É sempre um prazer poder estar na sua casa, poder entrar no seu lar e poder ficar pertinho de você todo este tempo desta manhã. Eu quero também aproveitar este momento e quero dar os parabéns para uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha tia Vera Lúcia. Quero lhe desejar um feliz aniversário, que Deus lhe abençoe grandemente, você é uma pessoa muito especial para mim. E continuando, eu quero dizer que todos os sábados o seu encontro é aqui comigo, a partir das 9 horas da manhã, no Canal 9 e também na Rádio Jovem Pan. Como também no nosso canal da TV IEADESLE, você estará assistindo nossos programas. Quem perdeu os programas passados ainda pode reprisar através do nosso canal no YouTube. E para começar logo a todo vapor, eu quero te convidar para ficar com esse louvor do Projeto Sola, que são hinos maravilhosos. Curte aí! Vou ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos soberanos, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
as mulheres. Esse é o nosso último programa do mês de setembro, este mês comemorativo aos 65 anos da Assembleia de Deus em Santa Luzia. E hoje vamos receber os nossos pastores, Leonardo e nosso pastor Osvaldo. Sim, eles estarão falando um pouco mais sobre a sua história, a sua trajetória e também sobre aquilo que eles sabem sobre a nossa igreja, essa tão amada igreja. Então acompanhem, porque o Informação em Foco está no ar. Muito bem, e hoje nós estamos aqui com nossos pastores Osvaldo Vieira e nosso pastor Leonardo Carvalho, e eles serão os nossos entrevistados de hoje. E eu já quero começar relembrando, que o pastor Leonardo esteve à frente do programa aqui 5 anos, um bom tempo, desde quando chegou em Santa Luzia, e passou um bom tempo dirigindo esse trabalho, e hoje nos entregou o cajado, que é uma grande responsabilidade, devido às chamadas ministeriais e tudo que tem seu tempo determinado por Deus. Quero já dizer que é uma honra poder estar aqui dirigindo esse programa que foi tão bem representado pelo Senhor durante esse tempo. E já quero começar também dizendo que o pastor Osvaldo também foi meu pastor quando eu era criança, inclusive me dava muitas oportunidades para cantar os hinos da harpa. E minhas lembranças na igreja, quando criança, são muito fortes com a sua figura, com a sua pessoa, que é alguém que eu admiro, amo e tenho como um amigo. E para iniciar, eu quero logo começar perguntando ao pastor Osvaldo sobre como era quando o senhor veio a Santa Luzia. Eu não tenho certeza se o senhor é luziense. O senhor é luziense? De coração, Mas já tem muitos anos em Santa Luzia. Então, nos fale um pouco, pastor, sobre como foi quando o senhor veio, de fato, a Santa Luzia como pastor.
minha vida e vinda a Santa Luzia. Santa Luzia faz parte de minha vida ainda na minha adolescência. Eu cheguei aqui para Santa Luzia junto com meus pais no ano de 1972, acompanhando-os. Ainda era adolescente, e daí a gente passou uma temporada aqui acompanhando já os trabalhos da igreja, pois frequento e pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus desde os meus 10 anos de idade. É um bom tempo. E pela graça de Deus, quando eu cheguei aqui em Santa Luzia, o trabalho ainda era um trabalho bem pequeno, já funcionando na rua 26 de março, o antigo templo, ao lado da casa pastoral, onde tive a oportunidade de participar de vários cultos em louvor e gratidão ao santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Pastor, agora eu gostaria que o pastor Leonardo falasse também um pouco sobre como foi aqui quando ele chegou a Santa Luzia. Você me permite? Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa, cada irmão que assiste esse programa nesta manhã, também pela vida da irmã Lohane, pastor Osvaldo e de todos, que Deus possa continuar abençoando. A nossa vinda a Santa Luzia é, de certa forma, marcante. Eu conhecia Santa Luzia, na verdade, de ouvir falar, né, da cidade, uma cidade abençoada, de um povo ordeiro, e tive a oportunidade de ministrar a palavra de Deus em uma ocasião aqui na cidade, e fui transferido para o Campo Grande, onde nós trabalhamos por um período de tempo naquela igreja, e aprove a Deus no dia 20 de setembro, né? A mesma data, nós fomos transferidos para Santa Luzia, né? Na AGO, EBO em Pinheiro, a Assembleia de Deus em Pinheiro estava acontecendo a EBO, e nós tivemos a oportunidade de ser transferido para Santa Luzia, aonde no dia 6 de outubro desse mesmo ano, 2014, fomos recebidos no culto da Assembleia Geral de Santa Ceia. E Deus tem nos abençoado bastante, né? Nossa vinda aqui, trabalhando por 5 anos na área 4, certo? E conquistando muitos amigos, pessoas, e nós conseguimos entender que a cidade, a igreja, são de pessoas de paz e que com certeza sabem, de fato, irmanar com as pessoas. E é interessante porque a gente se sente bem no meio de todo este povo abençoado. É verdade. E, assim, eu gostaria de saber um pouco, pastor Osvaldo, sobre como foi a sua caminhada, assim, a sua caminhada junto com a igreja durante esses anos. Nos conte um pouco sobre a sua trajetória. Tudo bem. Sobre a minha caminhada junto à Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Santa Luzia, eu posso dizer, desde o princípio, como já contei, cheguei aqui em 1972, inclusive nesse período que cheguei aqui, com muita satisfação, era seu bisavô, o pastor desta igreja, um homem íntegro, sincero, e que fazia o trabalho do Senhor com todo amor, com todo carinho, com todo empenho. E posteriormente, a saída de pastor José Gomes da Silva de Santa Luzia, chegou aqui em Santa Luzia o pastor Francisco Alves de Mello, este acompanhado do pastor Raimundo Mota, que era seu co-pastor, pastor auxiliar. E daí para cá eu comecei acompanhando mais de perto os trabalhos do senhor, o pastor Francisco Alves de Mello, um batalhador, um homem guerreiro, um trabalhador autêntico e que amava muito os trabalhos de evangelização da igreja. Neste ele se empenhou e a igreja teve um grande avanço, tanto crescendo na cidade como nos campos do interior, fazendo uma grande obra para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Daí,
Posso dizer, logo anos posteriores eu tive a necessidade de sair de Santa Luzia e fui para outras regiões para trabalhar. Porém, a família continuou em Santa Luzia e eu continuei sempre visitando em 2 meses, dando uma volta em Santa Luzia, participando de trabalhos com a igreja e acompanhando o progresso da obra do Senhor neste lugar, onde tive o privilégio de conhecer todos os pastores que nesta igreja em Santa Luzia passaram, né? Tanto os que trabalharam antes da minha chegada, como os que trabalharam depois da minha chegada em Santa Luzia. E assim, um trabalho que deixou marcas importantes na vida minha e que me causou bastante admiração. Pastor Francisco de Melo era um pastor guerreiro e gostava de trabalhos de cruzadas evangelísticas, de trabalho de avivamento. E ainda hoje eu lembro-me que, não recordo bem o ano, mas fazendo uma visita a Santa Luzia, cheguei justamente no dia em que ele realizava um grande trabalho de avivamento e cruzadas, e nesse dia eu encostava no templo. Antes de chegar em casa, eu encostei logo no templo, que estava um verdadeiro mover do Espírito Santo, e lembro-me que por volta de 11 horas da manhã, os irmãos já davam notícia que Jesus havia batizado 75 crentes com o Espírito Santo. Isso deixa a alma da gente lavada de prazer, de alegria, né? E assim, o trabalho foi marcado por grandes movimentos pentecostais, muitos trabalhos importantes para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Seguido posteriormente, com a participação, logo após o pastor Melo transferir-se de Santa Luzia, veio para cá o pastor Benedito Chaga, posteriormente o pastor Raimundo Mesquita, e seguido o pastor Manuel Ferreira Braga, que teve um ministério marcante junto a esta igreja, com grandes trabalhos, uma empreitada em favor do Evangelho, que hoje é marca registrada em toda a igreja pelo sucesso, pelo carinho que ele teve para com o povo, a simpatia do povo em favor do pastor e também dos trabalhos que ele realizou na igreja. São trabalhos marcantes, cruzadas evangelísticas. Nesse tempo levantou-se corais da igreja, e como também os trabalhos de campanha da mocidade, que teve seu princípio nesse tempo, que se segue até os nossos dias hoje, que tem brilhado, feito a igreja do Senhor brilhar no transcurso de todo esse tempo. Passado praticamente 18 anos, o pastor Manuel Ferreira Braga, no ano de 1999, o pastor Oswaldo retornou a Santa Luzia. E tive a felicidade de ser recebido pelo pastor Manuel Ferreira Braga, dando-me as boas-vindas, e logo em seguida, chegando também o pastor Silvestre, o qual me deu a oportunidade para trabalhar na igreja, sendo, logo após a minha chegada, admitido como dirigente da congregação Gênesis, e da qual eu tive a oportunidade de lhe conhecer, né? Já conhecia seus pais, mas tive a oportunidade de lhe conhecer ainda criança. E sempre voltada para o trabalho do Senhor, aquela pessoa digna, como criança, mas tinha um comportamento ideal, chamava a atenção e gostava sempre de servir a igreja, cantando, participando junto à sua mamãe e papai. E assim a vida foi seguindo e o trabalho do Senhor foi abençoando. Pela misericórdia de Deus, acompanhei o trabalho do Senhor na congregação Gênesis durante 4 anos, trabalhando como dirigente. Mas voltando aqui atrás, logo o pastor Silvestre trabalhou apenas 1 ano e 7 meses na igreja, e deu-se a chegada do pastor Josimar Lima Silva, vindo de Maracassumé, e que assumiu o pastorado desta igreja. E no seu pastorado, Deus tem feito também grandes obras,
trabalho foi marcado por grandes trabalho de grandes envergaduras, cruzadas e tantos outros trabalhos que têm elevado o nível espiritual e o crescimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Luzia até os nossos dias hoje. E para mim é uma satisfação grande, imensa, poder fazer parte desta igreja e poder hoje estar contando história também do que Deus tem feito no trabalho do Senhor aqui em Santa Luzia. Povo amigo, povo hospitaleiro, um povo que sempre abre os braços para receber a quem procura. Muito bem, é sempre um prazer ouvir as histórias, né, e trazer à tona, porque às vezes a gente, no decorrer da vida, no cotidiano, vai esquecendo da história e também vai esquecendo de trazer às novas gerações esse legado de tudo que homens de Deus tiveram que caminhar para ter tudo isso hoje, né? Porque às vezes a gente olha e diz assim, nossa, já tem 65 anos, olha como tá, é uma igreja já solidificada na igreja, pensa que foi tudo da noite para o dia, né? Mas, na verdade, foi um trabalhinho de escada, como diz o pastor Josimar, um degrauzinho de cada vez. E apesar do pastor Leonardo ser, acho que o mais jovem, né, daqui, luziense, de coração, mas com certeza Deus fez grandes coisas e nós ficaremos muito felizes em ouvir como foi a sua trajetória em Santa Luzia e tudo aquilo que marcou profundamente seu ministério aqui também. Eu fico feliz de ouvir relatos tão lindos proferidos pelo nosso querido pastor Oswaldo, e anteriormente eu não havia citado os colegas pastores, todos homens de Deus, mas eu preciso dizer a todos que me sinto feliz de estar no meio, estar entre e fazer parte do colegiado de pastores dessa igreja. Feliz porque Deus nos deu esta oportunidade e a gente acaba aprendendo sempre, a gente acaba aprendendo muito. E a minha história é bem mais curta, porque o pastor Oswaldo conhece, mas eu posso dizer que lembranças muitas a gente tem, que marcaram o meu período aqui. Eu posso me retratar mais em relação ao pastor Josimar, pastor presidente dessa igreja, e lembro-me da forma como ele dinamiza o trabalho, como ele deseja que aconteça, e Deus tem confirmado isso a cada dia. E eu me lembro aqui, irmã Lohane, e a todos, de uma cruzada que o pastor Josimar propôs, e toda a igreja, nós estávamos realizando. Eu lembro-me que era no inverno. A cruzada Cristo é a Resposta. Sim, sim. Primeira cruzada, Cristo é a Resposta. E naquela cruzada, naquele dia, nós estávamos organizando e um mormaço de chuvas se formou muito grande. E o pastor Josimar sempre animado, sempre daquele jeito, entusiasmado e levando mesmo, vamos fazer, vai dar certo, e Deus abençoando. E no horário do culto, o pregador, para ministrar a palavra em seguida, enquanto ouvia o hino, cantava-se um hino, o pastor Josimar desce do palanque, do palco que estava instalado, e desce e fica junto com os irmãos. E começa a chover naquele momento ali, aquele sereno começa a engrossar, e de repente nós prontamente e espontaneamente, cada um foi descendo e ficamos lá com ele embaixo, e o pregador ministrando a palavra. Um dado momento, aquela chuva que estava se formando, ela passou, ficou aquela coisa, aquele ambiente agradável, não cessou no todo, mas ficou só um sereno muito fino, aonde nenhum irmão saiu daquele lugar, onde nenhuma pessoa saiu deixando de assistir o trabalho por causa da chuva. E ele havia dito antes que Deus ia permitir aquela realização daquele culto. Então eu fiquei feliz vendo na vida do nosso pastor Josimar Lima Silva a presença de Deus. E isso nos deixa a cada dia, a cada instante, mais cônscio de que Deus, de fato, Ele é com o trabalho do Senhor, com o seu trabalho. Ele sustenta, Ele abençoa, Ele age, Ele opera, porque a obra é dEle. E Ele usa aqueles que creem, aqueles que confiam, como Ele naquela noite fez. E me fez crer que uma decisão do homem de Deus, uma palavra do homem de Deus, ela vale muito
quando ela vem do coração de Deus. Então me marcou muito aquela cruzada, que foi uma bênção. Vidas se renderam a Cristo naquela noite e foram muitas bênçãos. Entre outras, a gente poderia passar aqui muito tempo falando sobre as muitas bênçãos, mas eu tenho muitas lembranças e boas, né? Hoje, pela graça de Deus, estamos ali na área 6, onde louvamos a Deus pela vida desses irmãos aí da área 6, da congregação Manaim, as demais congregações, e toda a igreja Assembleia de Deus em Santa Luzia. Eu sei que Deus continuará com sua mão estendida para abençoar cada vida. As lutas que nós enfrentamos no dia a dia, elas são incapazes de nos fazer parar. As lutas são incapazes de fazer um obreiro, um guerreiro, um valente tombar. Por quê? Porque nós temos à frente um que é grande, que é Jesus Cristo, o dono dessa igreja. Então eu só tenho a agradecer, irmã Lohana, pastor Oswaldo aqui presente, por esta oportunidade que Deus me deu de poder vivenciar, junto com a igreja, com os irmãos, esses quase 6 anos de bênçãos, vendo Deus agir no meio da igreja, no seio da igreja, de uma forma especial no meio do seu povo. Verdade, pastor. E por mais que o senhor se ache novo, né, mas o senhor também faz parte dessa história. E cada irmão que é um assembleiano aqui em Santa Luzia também faz parte dessa história, da história dos 65 anos da nossa igreja. E eu acho que eu não poderia deixar de falar de uma memória que me marcou muito, que se faz referência ao cuidado do trabalho. E essa memória é com o pastor Oswaldo, que me lembro que um dia era inverno e estava chovendo bastante, e eu e Orleans estávamos indo ao culto e estava chovendo muito forte. E aí, quando a gente olha, tem uma pessoa passando numa bizinha vermelha, debaixo da chuva, indo para o culto. Quem era essa pessoa? Pastor Oswaldo. E isso retrata muito sobre quem ele é, sobre o cuidado de Deus, o cuidado da pessoa dele com a obra de Deus, e é algo que inspira as suas ovelhas. Porque quando o líder mostra tamanho cuidado com a obra do Senhor, é impossível que as suas ovelhas fiquem só paradas olhando, elas também se contagiam e vão fazer a obra de Deus. E eu acho que isso fala muito sobre quem é a igreja em Santa Luzia, porque vocês, o nosso colegiado de pastor, são homens que nos inspiram a sermos pessoas ativas, pessoas que amam a nossa igreja, porque isso transparece Cristo na vida de vocês. E como o pastor Leonardo falou, quando a obra é de Deus, ele levanta as pessoas certas para cuidar da sua obra. E vocês têm essa missão e têm exercido ela com muito zelo, com muito prazer. E eu agradeço a Deus pela vida desses homens de Deus que têm cuidado da nossa igreja. E aí, para começar a encerrar este momento de entrevista, eu gostaria de dar a oportunidade ao pastor Oswaldo, né, que parabenizasse a igreja, desse uma palavra de parabenização e faça suas considerações. Bem, para mim, como eu já disse antes, é um prazer muito grande fazer parte desta Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Santa Luzia. E já são muitos anos que a gente faz parte desse trabalho, um trabalho que sempre cresceu, e não cresceu simplesmente por crescer e nem tão pouco pelo trabalho de seus pastores, mas cresceu sim porque Deus tinha um plano e tem um plano especial para com esta igreja, e dentre a igreja Deus tem levantado muitos membros que contribuíram para o bom andamento da obra do Senhor Jesus, e que não pode ser esquecido, nomes importantes que colaboraram com seus pastores e fizeram esta obra. Então, para isto, a gente aproveita o bom momento para parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Luzia, como também toda a população de Santa Luzia, os pastores e seu ministério, e rogar a Deus que continue fazendo chover bênção do céu sobre toda a igreja, sobre todo o ministério, e assim fazendo prosperar a obra do Senhor e a igreja ficar na expectativa da vinda santa de Jesus para buscar o seu povo. E quero agradecer a você por nos dar essa oportunidade de dizer alguma coisa a respeito do trabalho do Senhor aqui
em Santa Luzia. De nada, pastor, é um prazer. E agora o pastor Leonardo também pode dar a sua palavra de felicitação. Muito bem, nessa feita eu quero parabenizar todos os irmãos, a toda a igreja, de uma forma toda especial, a você, irmão, que tem orado, que tem intercedido, como já disse pastor Oswaldo, que de fato faz parte dessa história e que com certeza você tem também muitas lembranças que você vivenciou, memórias essas que não serão esquecidas de maneira alguma. E eu tenho certeza, querido, que Deus continuará abençoando a vida do seu povo nesta cidade, para que outras e outras venham se converter a Cristo, conhecendo como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus possa continuar abençoando você, com a sua família, na sua casa, e com certeza você continuará intercedendo, orando por esta igreja e escrevendo a continuidade dessa história, dessa igreja que completa 65 anos. São 65 anos de lutas, são 65 anos de batalhas travadas, física e espiritualmente, mas são batalhas com a vitória garantida porque Jesus está na frente. Então quero parabenizar toda a Assembleia de Deus de Santa Luzia, aos departamentos, a todos os irmãos que fazem parte desta igreja, fazendo-a crescer no temor e também conhecimento da palavra de Deus. Se Deus possa abençoar você, programa Voz da Assembleia de Deus, que faz parte da história dessa igreja também, que Deus possa continuar abençoando a todos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos nossos pastores por estar aqui neste programa e quero te aproveitar também que eles ainda estão aqui conosco e te convidar para ouvir mais esse louvor, que você venha ouvir a voz de Deus falando através deste louvor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado.
na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E após essa entrevista maravilhosa, porque é sempre muito bom saber sobre a história dessa igreja que nós todos amamos, temos muito orgulho de sermos assembleianos, né? Também não vamos deixar de ter o nosso momento de reflexão bíblica e vamos aproveitar a presença do nosso pastor Leonardo, que ele vai dar a palavra de hoje. É com o nosso pastor. Muito bem, queridos, eu quero de já louvar a Deus pela vida de cada um de vós e por essa oportunidade que tenho de estar aqui nesse programa para poder trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo 27, 28 e 29, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. Eu quero, neste momento, queridos, chamar a sua atenção para esse texto, pois a palavra de Deus, ela é enfática quando, no seu contexto, nós vemos um diálogo aqui em que Paulo ele tem com Festo, Agripa, ou rei Agripa,
E nessa expressão, no texto a qual foi lido nessa manhã, nós acabamos por ver a razão lógica, a sequência de um argumento, de um diálogo entre Paulo e aqueles que o estavam interrogando. E a palavra de Deus diz que a necessidade de Paulo pregar o evangelho, a necessidade que Paulo teve, sentiu, de anunciar o evangelho, foi capaz de levá-lo a sofrimentos, foi levado a momentos tenebrosos. E o apóstolo Paulo, ele, nesse diálogo em que ele tenta se defender, em que ele tenta argumentar, mas Paulo não se isentou, não se omitiu de falar a verdade, de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E hoje nesse programa, o último programa que comemora-se os 65 anos da Assembleia de Deus em Santa Luzia, eu gostaria de dizer para você, querida igreja, a você, querido irmão, que a mensagem do evangelho, ela precisa ser pregada. A mensagem do evangelho de Cristo precisa ser anunciada a tantos quantos. E nós podemos ver nesse diálogo que Paulo pregava com autoridade, Paulo pregava com poder, Paulo pregava com unção. E o que fazia toda a diferença na vida de Paulo era exatamente a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. É importante dizer que hoje, em nossos dias, não é diferente. A igreja do Senhor tem alcançado becos e valados por meio da pregação do evangelho. Com a pregação do evangelho, a igreja de Cristo tem anunciado a tempo e fora de tempo que Jesus está voltando. A igreja do Senhor tem feito isso. E no texto sagrado, quando lemos, o próprio Agripa, ele diz a Paulo, e disse Agripa a Paulo, você pode acompanhar aí na sua casa: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Ele estava dizendo para o apóstolo Paulo que você quase me convenceu, por pouco não me convenceste a me tornar um cristão. Exatamente porque a presença do Espírito de Deus era na vida de Paulo. A presença do Espírito Santo de Deus era na vida deste homem. E essa presença, ela fez com que aquele homem sentisse o toque de Deus na sua vida. A igreja tem pregado por todos os lugares, e vidas têm aceitado a Cristo como Salvador. O que Agripa não compreendia, ele não sabia, é que aqui ele acha ou entende que era uma ação do próprio apóstolo, o convencer a ele se tornar cristão. E nós sabemos que essa parte compete ao Espírito de Deus, essa parte é dele, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantas pessoas, no decorrer de 65 anos, aceitaram a Cristo Jesus no seu último minuto de vida? Quantas pessoas, nesse tempo, nesse período de 65 anos, tiveram suas vidas transformadas, porque a mensagem do Evangelho foi pregado com autoridade? Quantas pessoas tiveram suas famílias restauradas, porque o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, nessa igreja, porque o pregador do Evangelho, porque o evangelista e porque o missionário era e é um homem de Deus, escolhido por Deus para levar a mensagem do Evangelho. E nesta hora eu quero dizer para você, querido amigo, para você, querido irmão, não perca tempo. A você, meu irmão, que
de alguma forma tem se escondido de cumprir essa tarefa. Talvez a igreja do Senhor Jesus Cristo poderá completar os seus 100 anos de existência, mas Jesus Cristo poderá voltar daqui a 30 minutos. Mas eu quero dizer, enquanto você tem a oportunidade, faça o que Deus escolheu para você fazer. Obedeça a ordenança dele para a tua vida e tome uma decisão de atender o chamado dele, decisão de ir após ele, decisão de segui-lo com fidelidade e com sinceridade. Se você não aceitou a Cristo, Deus te dá uma oportunidade ainda para também fazer parte dessa história, tomando por Cristo Jesus, ele como Senhor da tua vida, tomando Jesus Cristo, trazendo para si, trazendo para o seu coração, abrindo espaço para a sua vida, convidando ele para a sua casa e fazendo da sua casa uma congregação aonde você venha adorar e exaltar o nome do Senhor, fazendo do teu corpo um templo de adoração ao Senhor, fazendo da tua família uma família abençoada, porque tem a presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui ele diz: por pouco me persuades ou me convences a me tornar cristão. Aqui ele estava dizendo que Paulo quase o fazia crer, Paulo quase o fazia acreditar. E nós sabemos que crer, queridos, é coisa para nós. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Agora, depois de crer, é preciso confessar a Cristo como Senhor das nossas vidas. Depois de crer, nós precisamos dar o outro passo, que é voltar-se para Ele, arrependido de seus pecados e aceitando a Ele como Salvador da sua vida. Nessa oportunidade, querido, neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem a oportunidade dada por Deus para que você possa tomar a sua decisão, para que você possa se levantar desta vida, desta situação, bater o pó, bater a poeira e dizer: eu preciso mudar, eu preciso avançar, eu preciso vencer. Uma coisa eu posso te afirmar: Jesus Cristo garante estar contigo, Jesus Cristo garante presença e Ele garante vitória. Sim, as lutas também, mas Ele garante vitória para aquele que está com Ele. Você precisa fazer parte também dessa história. Você precisa escrever uma história. E que história é essa? Uma história onde a tua vida seja pautada na obediência à vontade de Deus. Paulo, ele pregou, Paulo anunciou com ousadia, mesmo em cadeias, mesmo em grilhões, mas Paulo não se omitiu. E a igreja do Senhor Jesus Cristo continuará com esta missão de levar o evangelho a toda criatura, de levar as boas novas a todas as pessoas que carecem, que estão aí desprezadas pela sociedade, aonde somente Jesus Cristo pode olhar para ele ou para ela e dizer: vem, pois eu preciso de ti, eu cuido de ti. Nessa oportunidade, querido, eu quero dizer para você: Deus tem um projeto especial na sua vida, Deus tem um plano especial na sua vida. Portanto, ponha-se de pé e se coloque na inteira dependência de Deus, para que Deus possa continuar lhe abençoando grandiosamente e de uma forma toda especial. O apóstolo Paulo, depois de ouvir esta fala de Agripa, ele disse que realmente seria interessante, seria bom que não só ele, Agripa, mas também os demais que ali estavam reconhecessem o cristianismo, reconhecesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecesse que somente através dele, Jesus de Nazaré, o homem poderá ser perdoado dos seus pecados e ter um encontro com Deus na eternidade. Que Deus possa lhe abençoar grandiosamente, que Deus possa lhe guardar de uma forma especial, a você, a sua família, e a esta igreja, a Assembleia de Deus em Santa Luzia. Que Deus possa guardar a sua vida, a sua existência, que Deus possa guardar a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Eu fico por aqui agradecendo a Deus pela oportunidade e rogando a Deus pela sua família e pela sua casa. Não esqueça, você é especial para Deus,
em nome de Jesus. Amém. E após essa palavra que Deus sempre fala aos nossos corações, e é sempre bom ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia fala, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, nós iremos ouvir também a nossa agenda cultural. E na nossa agenda cultural, nós temos amanhã EBD, sim, a Escola Bíblica Dominical não é somente a maior, como a melhor escola do mundo, onde você aprenderá sobre Deus, de acordo com a sua faixa etária, aprendendo do Senhor desde os menores até os anciãos. E é um prazer poder recebê-lo, você está convidado aí é uma escola bíblica dominical em qualquer uma de nossas congregações, no domingo pela manhã, a partir das 8h30, estará realizada a escola bíblica dominical. Vá lá, seja abençoado pelo Senhor e aprenda mais de Deus conosco. E no domingo à noite, teremos culto de missões. Sim, este culto tão importante para aprendermos um pouco mais sobre o ID do Senhor e sobre aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. Venha participar também dessa grande comissão. Na segunda-feira, temos a Assembleia Geral. Sim, a Assembleia Geral é ali no terminal, em frente ao terminal rodoviário, no nosso templo central. A partir das 7h15, você poderá estar ali cultuando ao Senhor e rendendo graças juntamente conosco. Eu te convido para participar do nosso culto de Assembleia Geral, que é sempre uma bênção poder ouvir mais de Deus e aprender com os irmãos. Durante a semana, as suas congregações, cada congregação tem a sua programação normal, mas na quinta-feira estará acontecendo o círculo de oração em todas as congregações de uma Assembleia de Deus. À noite estará acontecendo o círculo de oração. Você que precisa de uma oração, que está passando por uma luta, você que quer ouvir mais da palavra de Deus, se direcione a uma de nossas igrejas, que ali estará mulheres à frente daquele trabalho para orar e interceder por nós. Sim, e no sábado, claro que eu não poderia deixar de fora o nosso programa A Voz da Assembleia de Deus. Eu quero te convidar para ser um multiplicador desse programa. Então, convida os vizinhos, chama os amigos, avisa a família aí no grupo de WhatsApp que a Voz da Assembleia de Deus passa todos os sábados a partir das 9 horas. E no domingo, começa tudo de novo. Mas no próximo sábado, eu estarei aqui mais uma vez para partilhar deste momento com você. E quero te agradecer por ter ficado toda esta manhã conosco, ouvindo mais, sendo edificado, porque Deus se agrada e Deus trabalhará muito mais no seu coração. Quero também pedir a Deus que Ele direcione os seus planos, tome conta da sua semana e que você tenha dias de vitória, de bênção e de gozo nos seus do Pai, nas mãos de Deus. Confie nele que tudo dará certo. É aqui que eu me despeço de você. Eu sou Lohana Gomes e todos os sábados estarei aqui te esperando. Até mais e a paz do Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
seu reino.